Schwach. Unbudeswache. Tetze vidut vedidia. Benigode saitima. Ok, né? Vamos então cumprimentando os nossos companheiros de jornada, os companheiros que nos acompanham, né, nessa nossa jornada do yoga. Muito obrigado a todos que vão adicionando o canal, a todas as pessoas que vão tornando-se de um modo ou de outro, né, acompanhantes desses nossos encontros destinados à edificação, destinados à evolução, destinado a esse caminho, né, de solicitude, de amor, de paz, esse caminho de transformação, esse caminho que nos faz um chamamento a uma reforma íntima, este belíssimo caminho, né? Esse caminho do yoga. O caminho do yoga ele pode ser descrito como uma estrada estreita, né? Ele pode ser descrito como uma estrada muito estreita, com mal sinalizado, placas, sabe aqueles filmes de terror que mostram aquelas placas antigas, velhas, podres, né? Meia podres apontando a direção, com muitas folhas no caminho que apagam as pegadas. As pegadas são raras serem encontradas, muita lama, né? Muito poças de desníveis de solo, muitas poças. E é um caminho totalmente escuro, né? Um caminho que poucas pessoas querem trilhar. As pessoas chegam nessas encruzilhadas, né? Vê o caminho do yoga, vê o caminho do mundo, um caminho largo, estradas asfaltadas, né? Rodovias imensas, multidão caminhando, segue esse caminho, né? E em vez de seguir esse caminho do yoga, ele é um caminho menor, é um caminho mais estreito, exige muito mais da gente, mas lá no fundo, né? Lá no final dele, os resultados conduzem-nos a uma fonte de água cristalina, a uma fonte de água limpa. Esse é o caminho do yoga, tá? Esse é o caminho do yoga. E eu fico muito contente de estar tendo essa oportunidade de participar de tudo isso, mesmo que seja desta forma, né? O que eu quero dizer desta forma, desse conceito, desse conteúdo, sem ter o máximo conhecimento para passar às pessoas que sempre estão acompanhando, mas eu acredito que pela essa pequena base que nós trazemos, nós já conseguimos tirar da escuridão aquele que pela primeira vez chega a esse caminho. Até muito interessante nós fazermos um adendo aqui, que para os grandes estudantes de yoga, os grandes conhecidos, entendidos, eruditos, né, que observem o introdutório desse canal e vê o que eu passo, observe o que eu digo lá no introdutório desse canal, até porque o introdutório desse canal ele vem explicar realmente qual é o meu objetivo aqui, vem explicar realmente quem sou eu, né? O que sou, o que quero e o que estou tentando fazer, né? Não quero ser um douto, um erudito em yoga, até porque estou muito longe de uma perfeição, sou um simples sadhaka, um simples aprendiz, mas que encontrou, né, uma grande barreira, né, por ser um andante solitário, encontrou uma grande barreira de estar em contato com pessoas, né, do país, em contato de pessoas que respiram yoga. Então, nessa dificuldade, nessa ânsia, e ver que pode também estar deixando migalhas para que pessoas que venham percorrer esse caminho possam se encontrar e se achar, foi que surgiu essa ideia, né? Essa ideia do nosso canal. Faz mais de um ano já, gente. Se não fez um ano, eu vou até olhar lá, mas se não fez um ano, né, que nós estamos aqui trabalhando com esse nosso canal, está fazendo um ano. Nós estamos fechando abril, estamos indo para maio, está fechando quase um ano, né, de nosso canal. E nesse um ano, nós já estamos quase concluindo a sessão número 1, né? Nós estamos quase concluindo a sessão primeira. Falta ainda muitos encontros, né? Nós estamos indo para o 42º Sutra, nós vamos adentrar o introdutório hoje do 42º Sutra. Não quer dizer que do 42º até o 51º faltariam aí cerca de 9 encontros, não, isso não significa, mais de 9, né? Teriam 11 encontros, né? 10 encontros, praticamente 10 encontros, né? É mais ou menos esse número aí, decimal, né? Nós não significa que nós vamos ter esse número em vídeos, os números em vídeos serão bem maiores, então significa que nós vamos fazer na proporção de uma gravação por semana.
a proporção vem nos mostrar, o número vem nos mostrar, então que nós temos aí praticamente 2 meses, né, 2 meses ou a 3 meses para poder concluir essa etapa. Então nós vamos até metade do ano, né, praticamente, para poder entregar para você a primeira sessão desta obra, né, a sessão de número 1 desse trabalho, desse projeto. Aí você pega, soma praticamente 1 hora. Eu perco mais de 1 hora entre gravar, né, fazer a edição, tratamento de imagens, fazer todo esse trabalho que não é um trabalho difícil, né, entre upar para a página. Eu levo o dia todo, eu tenho uma internet muito lenta, eu tenho o meu sistema muito lento. Eu concluo a gravação no horário da manhã, todos os domingos de manhã. Aí eu faço todo o tratamento de imagem, todo o trabalho. A voz é diferente do áudio da câmera, né? Então eu tenho que fazer esse casamento da voz com a câmera, essa mixagem. Eu tenho que, depois de tudo isso, eu faço tratamento de imagem, faço enquadramento dessas imagens. Algumas vezes eu faço, outras vezes não faço. Depois de tudo isso, a gente pega e faz. A gente faz a reorganização de tudo isso, salva esse material. O meu computador, ele por ser lento, leva 2 horas praticamente para fazer esse trabalho. Mais de 1 hora é certo que leva, né? E depois tem a hora de upar, mandar aí para cima do canal. Isso eu perco muito tempo, muitas vezes eu deixo a madrugada toda fazendo para na segunda-feira o vídeo estar disponível, porque minha internet é muito lenta onde eu resido. Então assim, ó, tem muitas horas dedicadas, né, durante o longo dessa jornada, mas é 1 ano, né? Mas é feito com amor, feito com carinho. Então, para você que está recebendo esse material do outro lado, você que está inscrito nesse canal até hoje, não tem muitos inscritos nesse ano, nós temos 30, mas realmente acho que deve seguir, o canal deve ser menos de 15. Não importa, não é quantidade, porque o yoga não é número, né? O yoga não é números, o yoga é um número, é uno. É você partir e achar o uno, né? É uno, é um objetivo o yoga. Então não importa o número que tem de inscritos na atualidade do canal, importa os números de comprometidos que estão realmente com esse trabalho. Se tiver apenas um, já está valendo muito a pena eu estar aqui com esse canal aberto. E a gente sabe que o objetivo dele é o futuro, né? A gente sabe posteriormente que essas imagens ficarão armazenadas, essas imagens dentro das redes sociais, dentro da internet, ela ficará disponível para uma eternidade, né? Ela ficará disponível por muitos e muitos anos e vai poder abastecer o conhecimento de muitos irmãos que ainda não tiveram nem a oportunidade de estar aqui em carne, né? Que vão estar em carne. Até quem sabe eu mesmo, né? Em outra personalidade, posso voltar e me abastecer das imagens que eu estou deixando para mim mesmo, para mim poder recuperar, né? O tempo perdido, a memória, me alicerciar lá na frente novamente e voltar à velha caminhada, né? Que é o caminho do yoga. Pois bem, dito tudo isso, que eu quero falar agora para você que está acompanhando nosso canal, que nós vamos adentrar no Sutra de número 42, tá? O Sutra de número 41, o Sutra anterior, teve 3 aulas, né? Tivemos, não é aulas, vídeos, 3 vídeos para nós podermos fazer a tratativa dele. Ele estava mostrando o que acontecia, né? Resumidamente, o que acontece quando a pessoa consegue parar as modificações da mente. Então ele está dizendo que quem consegue parar as modificações da mente, ele chegando a esse ponto, ele entra em Samadhi, né? Ele entra na primeira camada de Samadhi. Que a Samadhi é uma camada extensa, mas quando a gente entra para o lado grosso do Samadhi, né? O lado do grosso do Samadhi, o grosso Samadhi para ir no fino Samadhi. Então tem que começar de uma porta larga e você vai se afinando e vai se mergulhando cada vez mais na sua mente, para atingir o fino Samadhi. Mas ele estava explicando como é que funciona essa adentrada ao grosso Samadhi, né? Ao primeiro estágio de Samadhi. Como é que funciona tudo isso, né? O Samadhi. E aí ele estava explicando também, né? Que é muito interessante ver o que acontece nesse estágio. Acontece uma fusão, né, entre o conhecedor, conhecimento e o conhecido, né? Acontece uma fusão entre eles. Ele também estava explicando que esse mergulho não é assim tão fácil. Ele se dá a partir, né, de práticas de yama, niyama, vairagya, né? Ele também fala muitas vezes da prática de asana, pranayama, pratyahara, para aí sim, né, você ir para dharana e dhyana, né? Então ele vem falar de um longo caminho, né? Mas ele vem explicar como é que funciona. Você que superou, ele está fazendo uma suposição. Suponhamos que você já concluiu essas etapas, né? Que é a base do yoga. Você já concluiu
os membros, as partes, e você já está muito avançado, você já é um yoga bastante avançado, um yogi bastante avançado, e você conseguiu chegar aos portões de Dhyana e Dharana, né? Está quase próximo já ao objetivo. Aí como é que você vai saber? O objetivo está ali. Aí vem mostrar, vem resumir um pouco de tudo isso, né? Aí o que nós vamos fazer agora no 42? No 42, ele quer mostrar, ele quer apresentar o primeiro estágio de Samadhi, que é o estágio de Savitarka Samadhi. É isso que o Sutra de número 42 quer apresentar para nós. O que é esse primeiro estágio? Aqui o 41 está dizendo que nós estamos, no caso de alguém cujas Chitta Vitris paralisou as modificações da mente, elas foram, na verdade, nem totalmente aniquiladas, quase completamente aniquiladas, ocorre a fusão, né? E o que é essa primeira fusão? Que estágio você vai cair nessa primeira fusão? O estágio de Savitarka Samadhi, né? E agora o 42, extensivo até o Sutra de número 51, é uma série... Eu estou com irritação na garganta faz alguns dias já. É uma série, né? É uma série de sutras que vem falar só da base interna, que vem falar só desse caminho interno de Samadhi, né? Ele vem falar só das partes mentais, né? Nós falamos muito sobre corpo, falamos muito sobre energias pramânicas, falamos muito sobre mantra, falamos muito sobre coisas mais voltadas à psicologia, desenvolvimento, sustentabilidade, para você adentrar o caminho do yoga. Agora estamos entrando lá, né, nessa construção que nós vamos fazendo, né? O que é, como é que é, dividimos por camadas, falamos um pouco dessas camadas divididas, aí falamos como chegar até lá, aí está mostrando agora como você estivesse lá dentro, né? Como se você já tivesse chegado lá, você está lá dentro, e aqui está trazendo alguns pontos do que você vai encontrar, vai passar, de como é que vai ser para você se identificar quando você estiver nesses pontos, tá? O que nós temos que saber? Esse Sutra 42... Olha quantas folhas ele é. Ele começa aqui, ó. Vai dar para você entender que ele começa na página onde termina o 41 e começa aqui, ó, 42. Ele tem um parágrafo aqui na página anterior. Depois ele tem essa página aqui. Nós temos essa página aqui. Nós temos mais esta página aqui. E nós temos mais esta meia página e mais um parágrafo aqui. Então nós temos bastante coisa, muito conteúdo para nós vermos sobre o Sutra de número 41. O que é importante nós sabermos aqui, né? O Sutra 42, perdão, nesse Sutra 42. O que é importante ver? A gente não sabe quantos encontros vai. Eu estou calculando entre 4 a 5 encontros. Eu estou calculando. Até porque esse aqui vai servir simplesmente só de introdutório, né? Esse encontro aqui é só um introdutório, uma chave introdutória, trazendo alguns conceitos muito práticos. Não perca esses conceitos práticos, porque esses conceitos práticos vão ser o alicerce para você entender toda a teoria que contém aqui. É muitas horas que eu dediquei de leitura, porque esse me acompanha já aqui há 5 anos. 5 anos acho que esse livro me acompanha. É um livro de liturgia diária para mim. Exemplo para o católico, né? Para o católico, para o evangélico, né? O luterano, o pentecostal, como se fosse fazer uma leitura bíblica todo dia. Todo dia, eu faço essa leitura todo dia, com exceção talvez de alguns domingos, né? Com exceção dos domingos, mas eu faço a leitura diária, é o meu livro de bolso, apesar de não carregar no bolso, olha como é que ele está todo destruído, ó. É o meu livro de bolso, é um livro que eu carrego assim, ó, quando eu estou indo para o meu trabalho tradicional, meu trabalho terreno, eu levo ele assim, ó. É minha companhia, ele está todo sujo as páginas, ele tem marcações, anotações, ó, em todas, ó, ele tem anotações, ele tem marcações, então é o meu livro que caminha comigo aqui. Ó, é um livro que eu levo, é um livro de liturgia. Então, aproximadamente, baseado nisso, né, baseado em tudo isso que a gente está aqui, então a gente aproveita para trazer o que a gente medita, o que é nos inspirado, o que nós recebemos, a gente aproveita tudo isso a gente aproveita e entrega para quem? Para você.
né, é entregado para você. Então, mediante em cima disso, não adianta nós estarmos aqui só com o objetivo de ler o Sutra, né? Blá, 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 blá. Eu poderia começar aqui já ir lendo e fazer uma leitura atropelada e te entregar o Sutra dentro de 1 hora. Mas não é o objetivo de fazer isso, Kufi. O objetivo do canal aqui é nós falarmos de Yoga. O objetivo do canal é nós falarmos do Sutra, né? Mastigarmos o Sutra, falarmos do que nós compreendemos. Daí eu te vai falando do que eu compreendi, pode ser que venha te ajudar. Aí pode ser que você veja, doutor, dizendo assim, mas faltou dizer tais e tais coisas, possa vir me complementar, né? Nós fazemos um intercâmbio. Apesar que o intercâmbio ainda não está ocorrendo, mas vai ocorrer. E se não ocorrer, né, paciência. O objetivo do canal vai ser consumado através do que Istivada Pranidhana quer, né? Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Nós vamos decorrer a partir daqui, talvez, uns 4, 5 encontros, se não mais, mas é uma irritação bem aqui embaixo, aqui, não sai, fica comichando e daí a gente acaba tossindo. Tá, mas voltando. Então quer dizer que essa introdução aqui, ou esse subdividir de vídeos, não é o objetivo nós estarmos aqui ganhando conteúdo, ganhando espaço, ganhando número de vídeos, demorando para fazer. Mas não, o objetivo é nós falar de yoga. Que não importa se nós estamos indo para o fio número tal ou pulando para outro fio, o importante é que nós estamos falando de yoga. Cada encontro é o yoga que está sendo debatido, a cada encontro nós estamos falando da yoga, a cada encontro nós estamos respirando yoga e tudo mais. Acho que é isso que é importante nesse exato momento, tá? Esse é o primeiro ponto desse Sutra 42. O Sutra 42, nós temos que, antes de adentrar nele, nós temos que entender aonde nós nos encontramos. O que o papel, né? O que o papel nosso como ser humano, nós como humanos, né? No papel dentro da carne, nós Purusha, habitando Paktri, né? Intermediando com Paktri, sendo Paktri, fundido em Paktri, acho que a melhor palavra é isso, fundido em Paktri, nós temos que entender o véu, né, a camada de véu que nós nos encontramos. Nós temos que entender, primeiramente, desse encontro, que vai fazer parte desse introdutório, aonde é que nós nos encontramos, né? Qual é o ponto que nós nos encontramos nesse exato momento? Quando nós compreendemos o ponto que nós nos encontramos nesse exato momento, aí quando nós começarmos a desmembrarmos, né, o Sutra de número 42 nas partes, você vai entender. Nós temos que partir de onde nós estamos para onde o Sutra quer nos conduzir. O Sutra ele quer nos conduzir para o primeiro estágio de Samadhi, que é o estágio chamado Savitarka Samadhi. Lembra que nós estávamos falando do grosso, do que o Sutra anterior nos mostrou o que é o Samadhi, né? O que acontece, como é que acontece, fala de uma fusão, mas essa fusão, ela tem que ter uma porta de entrada, e essa fusão, ela tem que se dar por um princípio, pelo início. E como é que se chama esse início, esse princípio? Savitarka Samadhi. Tá? É esse aqui, é a porta. Nós estamos adentrando o primeiro estágio, nós estamos adentrando no mundo de Samadhi. Como é que se chama esse mundo? Como é que se chama esse estágio? Como é que se chama essas primeiras percepções em Samadhi? Savitarka. Então o que acontece o quê? Para nós entendermos como é lá, é muito fácil, basta nós observarmos como nós estamos, porque é diferente dos estágios, é muito diferente do estágio qual nos encontramos agora. Se nós compreendermos o estágio que nós nos encontramos agora, nós vamos entender o que é o estágio de Samadhi, porque Samadhi é um estágio oposto ao que nós nos encontramos agora. É muito fácil entender. Quando nós entendemos das confusões mentais, quando nós pararmos para refletir, para entender do elameado que nós estamos envolvidos, né? Quando nós pararmos para entender de tudo que nós estamos, a todas as cascas que estão nos prendendo a manifestação de Purusha, do espírito, a gente vai conseguir compreender bem tranquilo o que é o estágio de Savitarka. Então nós precisamos desse introdutório. Esse introdutório vai ser muito bem colocado, vai ser entregue para vocês vão entender, porque ele é muito prático, ele é uma parte muito prática, a gente não vai ficar falando de extensas teorias, nós vamos falar de prática, coisa do dia a dia, coisa que eu sinto, coisa que tu sente, né?
coisa que faz parte do teu dia a dia, coisa que faz parte do meu dia a dia, coisas tangíveis, né? Não vai precisar você estudar livro de química, não vai precisar você estudar livro de história, não vai precisar você estudar livro de geografia, não vai precisar você estudar livro de matemática, livro de ciência, ou se especializar em qualquer área que for. Não vai você precisar, porque nós vamos falar de prática, nós vamos falar de coisas que você passa o dia a dia. Nós vamos estar falando dessas práticas, né? De coisas que acontecem em você no teu dia a dia. Nós vamos estar falando de coisas que o ser humano se encontra nesse exato momento. Então, esses são alguns introdutórios que a gente vem passar. Outro detalhe, o que vai ser importante? Talvez aconteça isso, talvez não. Está ficando cada vez mais... Desculpa, tá, gente? Está ficando cada vez mais difícil, aquecendo e o ar vai passando. E é sempre de manhã cedo que eu gravo, sempre acontece isso, né? Você viu que a maioria dos vídeos é assim, né? Bem aqui embaixo assim, ó. As cordas vocais estão aqui, mais ou menos, né? É embaixo delas. Fica um... Perfeito, tudo bem, vamos dando continuidade. Então, quer dizer, muitas vezes nós vamos precisar também nesse terceiro ponto, a gente vai precisar muitas vezes estar aqui se baseando, tá? Buscando bases no sutra anterior. Porque o sutra anterior, ele é como é uma construção, os sutras, ele tem as chaves que vai nos dar total conhecimento do sutra de número 42, tá? Outros detalhes também. O Sutra de número 42, né, o Taimini, não Patanjali, né, Taimini, na sua transcrição, nas suas observações, do que ele quer nos trazer de informações, do que ele quer nos trazer de ensinamento, o que ele faz? Ele faz citações, né, de sutras que estão lá na terceira seção. Ele pega o sutra da terceira seção e ele faz citações, ele fala assim, como você pode observar lá no Sutra de número 3 da seção 3. Nós não vamos até lá. Por mais que vai ser instigado nós irmos, por mais que vai ter um instigamento, né, dizer assim, busquem o Sutra tal, vejam o que o Sutra lá quer dizer, nós não vamos até esse Sutra. Tá? Nós podemos, quem sabe, citar, mas evidentemente que no calor, né, no calor dos comentários, no fervor de nós estamos falando, né, incisivamente desse sutra de número 42, e numa máxima necessidade, ou num calor do momento, se for necessário nós irmos, mas a primeira mão, de antemão, o primeiro objetivo não é esse, não é nós estarmos pulando aqui no sutra de número 3, né? Estamos fazendo leitura aqui em sutras da seção de número 3, sem nós termos chegados até lá, né? Talvez nós aguardaremos, o objetivo seria esse, né? Aguardar o momento propício, o momento de quando nós chegarmos até lá, para falarmos deles. Não seria esse o objetivo de nós estarmos aqui falando de coisas que nós ainda nem sequer vemos. Porque nós estamos no introdutório. O que eu vejo? Eu imagino que você do outro lado não tenha o livro. Eu imagino que você do outro lado não tenha apenas uma pessoa que quer adentrar no caminho do yoga, não é um yoga experiente, não é um yoga que tem um amplo domínio de toda a técnica do yoga, ou dos pormenores do yoga, e esteja vendo esse vídeo, né, esteja assistindo esse vídeo. Então, baseado nesse conceito de minha crença, do meu achismo, não adianta nós estamos falando de conteúdos, né, que muito profundos, muito teóricos, que estão contidos lá na frente, falar agora, né? Se nós estamos tentando diluir um material e trazer mais teoria, porque nós estamos tentando diluir, aí pode trazer duas coisas, né? Nós perdermos no meio do fio, se perdermos do ponto aonde nós queremos chegar e, acima de tudo, né, ficarmos perdidos. É três coisas: se perder e ficar perdido, né, no meio de tudo isso. Então, acho que não é o objetivo agora. Mas nós vamos fazer as citações e vamos dizer assim: você fique tranquilo que nós vamos estar chegando lá nos próximos encontros, você vai compreender o que nós estamos falando. Até porque os Yoga Sutras, eles são divididos em 4 sessões, né? A última sessão é muito interessante, é uma sessão muito teórica, de muitas teorias, muitos conceitos,
conceitos muito profundos, de muita análise, né, que Patanjali nos traz, até mesmo para tirar dúvidas, né, divergência entre escolas, dúvidas de conceitos, vem falar para vocês de conceitos muito abstratos, né, conceitos muito profundos, situações que você vai passar, né, o yoga, quando você adentrar o campo do yoga, você vai passar, você vai ter que experienciá-las. Ele nos adverte tudo isso lá na sessão 4. Eu acho muito linda a sessão 4. A sessão 4, ela te dá um ganho consciencial muito grandioso. Nós temos também a sessão 3. A sessão 3 ele vem falar de muitas perfeições a serem adquiridas. Não vem falar de como adquiri-las, mas vem falar que você vai adquiri-las, né? Cita um monte delas, fala de muitos outros conceitos, né, também. E a sessão 2, ele vem falar do yoga externa, né? Da yoga externa. A sessão número 2 vem falar do caminho externo, do que nós precisamos fazer externamente para chegar até o caminho interno. E o caminho número 1 mostra o que é o Samadhi, né? O objetivo da sessão 1 é mostrar isso, o que é o Samadhi. Apresentar a nós o conceito de Samadhi. Aí o 2 é apresentar o caminho da yoga externa, né? Um caminho que nós temos que traçar para chegar à sessão número 1. A sessão número 3 vem falar então de coisas que nós vamos adquirir, de pontos de coisas que vai ser adquirido. A sessão número 4 vem falar de assuntos muito teóricos, muito profundos que nós vamos passar para seguir adiante do caminho de Samadhi. É incrível, gente, claro. Claro que essa é uma interpretação que eu tenho. Dá para interpretar de outras formas e não está errado também, né? Dá para se interpretar, mas é a interpretação que eu trouxe nesse exato momento. Nós estamos já fechando a primeira parte desse introdutório ao Sutra de número 42 e na segunda parte, que nós vamos estar iniciando dentro de alguns instantes, nós já vamos trazendo então para você as bases desses conceitos. Nós já vamos estar trazendo para você então as noções que serão necessárias nós adquirirmos essas noções para então adentrarmos, né, para então nós adentrarmos o Sutra de número 42. Então tudo isso nós vamos estar fazendo quando? Nós vamos estar trazendo quando para vocês? Nós vamos estar trazendo agora, quando nós começarmos então o segundo trecho desse vídeo, né? Tá faltando cerca de 1 minuto para nós encerrarmos aqui já a primeira parte. Então a partir do momento que nós começarmos um introdutório, né? Que é as introduções, noções gerais, não é nem, talvez nós não vamos nem fazer leitura, nem leituras, nós vamos só trazer conceitos, falar de coisas que estão muito presentes, muito visíveis, coisas que estão muito na cara, como diz assim, mas talvez você não tenha parado para interpretar, para ver. Eu até quero falar de coisas bastante pessoais ligadas ao assunto, né? Vai ser muito interessante, vai ser muito prazeroso você passar por esse detalhe, vai servir de um introdutório muito grande, vai deixar você refletindo, vai fazer você apalpar, vai fazer você pegar, vai fazer você ver essas tais coisas, né? E depois aí sim você dá os outros passos, né? Nós vamos dando os outros passos, tá bom? Por enquanto era isso, né? Dá uma segurada aí que já nós estamos de volta para dar continuidade a esse tema dos Yoga Sutras. Purvesvaha Tetsavitur Veditian Perigotisaiti Mahi Tiona Purvesvaha Tetsavitur Veditian. Voltemos então, né? Retornamos para dar continuidade aos Yoga Sutras. E nós vamos fazer então esse introdutório, né? Vamos passar agora a esse introdutório que eu mencionei a vocês, né? Que nós iríamos trazer. Acho que esse introdutório vai ser muito bacana para nós observarmos os véus que nós nos encontramos envolvidos, né? As camadas dos véus que nós estamos envolvidos, que é o desmembramento, né, que tem que se ocorrer para que nós possamos adentrar ao estágio de Samadhi, né? Um estágio de muita iluminação, um estágio muito evoluído. Atingir Samadhi é uma evolução muito grande para um espírito,
para um andante, é um dos caminhos muito grandes. Há pessoas que atingem Samadhi, muitas pessoas atingem Samadhi, né? Geralmente essas pessoas que atingem Samadhi, um Samadhi puro, são pessoas anônimas, né? São pessoas que não gritam, não bradam, porque não é mais o objetivo viver no mundo, o objetivo é estar operando para a evolução de si mesmas, né? Não que são egoístas, é que o Samadhi é a reconstrução do ser, a evolução do ser, né? Enfim, tudo nós vamos falar que nós vamos estar redundando muitos assuntos. Eu quero falar algo bem pessoal aqui, mas essa história pessoal, ela vai servir de um conceito, uma base que eu quero trazer para vocês. Mas é algo muito particular, é algo muito pessoal dessa minha personalidade. Eu tenho uma recordação de quando eu era criança, e eu vou dizer para vocês aí que eu tinha... Eu não vou dizer antes de 5 anos, para não deixar vocês assustados, mas era para vocês entenderem qual grau de mocidade eu tinha. 5 anos de idade tinha meu corpo. 5 anos, 3 anos. E eu lembro-me que... Nossa Senhora, até muito tempo atrás que isso. Eu lembro-me que eu olhava as coisas, eu observava o mundo, e eu achava o mundo tão feio, tão preto e branco, né? Eu achava as coisas tão retrógradas, eu via as coisas como coisas retrógradas, coisas mal acabadas, coisas imperfeitas, né? Eu lembro-me que meu pai tinha um carro, nós falamos bug, mas na verdade bug era a marca dele, ele era bugre, né? Chamado isso. Era um modelo de um veículo que ele era construído de fibra. Mas não existe mais esse tipo de veículos, né? Não se constrói mais, ou se constrói, aqui no sul é raro de ver, e as pessoas utilizam muito em praia eles, né? Utilizam muito eles em praia. Eu não sei se aqui no sul diz assim, eu não sei se na tua região como é que chama ele, mas eles usam muito eles lá no Nordeste, naquelas praias, nas dunas, né? Ele já é um veículo feito em fibra porque a maresia não come, não corrói, não consome. Meu pai tinha um desses carros, desses veículos. E eu me lembro uma vez que ele estava pintando o veículo. E eu, criança, eu chegava lá e perguntava as coisas para ele. E eu dizia assim, o que é isso? Né? Eu ficava olhando assim, uma coisa assim que eu não conseguia definir o nome, né? Para analisar, eu não sabia o que era aquilo, eu não conseguia definir o nome, eu achava uma coisa muito feia. Achava uma coisa desproporcional, uma coisa assim, E eu perguntava para o meu pai as coisas. E quando ele me dizia o nome que aquilo tinha das coisas, exemplo, ele estava pintando com a mão mesmo, com um pincel mesmo, ele tinha uma grande facilidade de deixar colorido, bonito, e ele pintando o para-choque. O para-choque de uma cor amarela. E eu cheguei para ele, e era vermelho, né? O veículo estava pintando de um para-choque com a cor amarela, um amarelo muito lindo. E eu perguntei para ele assim, o que tu está fazendo? E ele disse assim, eu estou pintando. E eu falei, o que é pintar? Né? E ele disse assim, passar tinta. O que é tinta? Ele mostrou assim, e eu cheirava naquela lata, e não conseguia identificar. Eu sentia o cheiro, sentia o odor, mas não conseguia entender o que aquilo era tinta. E eu me lembro-me dessa fase, eu só estou trazendo um ponto da fase, mas eu lembro dessa fase que eu não conseguia associar o nome às formas que eu via. Tenta puxar isso se você não aconteceu isso contigo na tua memória. Tenta puxar isso. A dificuldade que tu teve para associar o nome às formas. Né? Eu tenho isso vívido dentro de mim. Muito vívido dentro de mim. Eu tenho isso num grau de vividez, eu tenho isso dentro de um grau, né, de extrema vividez dentro de mim, que eles diziam assim, né, que se diziam assim, eu dizia assim, o que é isso? Ah, isso aqui é garfo, vou dar um exemplo aqui, mas não é bem isso que está vívido em mim, mas é um garfo. E eu ficava assim, garfo. O que é isso? É garfo. E eu olhava aquilo e não conseguia ter uma identificação com aquilo. Eu lembro-me quando eu fui ao período da escola, no primário, primeiro ano, a sensação que eu tive, assim, me lembro que eu sentei naquela sala de aula, eu não sentei lá atrás,
Eu não sentei lá atrás porque eu quis sentar lá atrás. Eu sentei lá atrás porque quando nós chegamos à sala de aula, nós chegamos atrasados e só tinha aquele lugar para sentar. E minha mãe falou assim, tu senta aqui. Eu lembro que eu sentei e eu olhei para aquelas coisas quadradas, eu não sabia como aquilo chamava, né? As coisas, aqui no sul as pessoas costumam falar classe, né? Ah, tua classe, senta na tua classe. Mas na verdade seria as carteiras, né? Senta na tua carteira, gente. Né? Olha o que é isso. O que tem a ver com carteira, aquela forma quadrada, uma mesa com uma cadeira. O que tem a ver? Então eu sentava naquelas coisas assim, eu olhava no fundo assim um quadro e a professora falando das vogais, ela pronunciava, ela articulava aquelas palavras. E eu me perguntava o porquê. Intimamente assim, eu ficava assim, sabe, como se fosse uma pessoa deprimida. Eu dizia, por que isso? Por que está acontecendo isso? O que isso significa? Né? Estudar. O que ela está tentando falar? O que ela está tentando fazer? Né? O que ela está tentando dizer com aquilo? E ela dizia aquelas coisas e riscava no quadro e eu não conseguia associar a forma ao nome que ela dava. Eu não conseguia fazer essa associação. Tenta lembrar da infância de vocês, tenta lembrarem da infância de vocês, da associação das formas que você via com os nomes que elas eram dadas a vocês. Eu lembro-me disso, foi um período bastante crítico em minha vida. Aí nós queríamos as coisas, a gente não sabia explicar o que era, a gente fazia assim, a gente queria pegar. Eu lembro muito dessas confusões. E eu me lembro-me de um mundo preto e branco que eu vi assim, sabe? Eu vi um mundo sem graça, eu vi um mundo com dificuldades, eu não via um mundo, né? Eu não percebia um mundo bonito, belo, um mundo colorido, né? Porque o que eu quero dizer para vocês, não que eu não gosto do mundo, não é isso não. É que por não compreender o que era aquilo, não entender aquelas formas, não entender o que eram aquelas figuras que se apresentavam, eu não via nada de especial naquilo, né? Eu lembro-me então, quando nós íamos na casa dos meus tios, nós íamos na casa das tias, dos tios, e eles se reuniam, todos os adultos, e começavam a falar. E eles falavam gírias, evidentemente, né? As gírias do seu momento, do seu período. Mas mesmo assim, eles dialogando, não entendia nada com nada. Eu me lembro que eles davam valor a determinadas coisas, assim, nossa, aquilo lá, assim, mostrando um valor, e eu olhava para aquilo, não tinha valor nenhum. Eu me lembro que tinha uma promoção, a época que se fumava muito, né? A década de 80 para 90, fumava-se muito. Né? As empresas de cigarro financiavam muito a mídia nacional. Até as leis virem modificar isso, mas era que financiar. Então você via muita propaganda de cigarros, muito comercial de cigarros na TV, muitos comerciais. E tinha muitas marcas variadas de cigarro no mercado. E eu me lembro que eles ficavam falando daquelas marcas de cigarro e das promoções que as marcas de cigarro faziam. Tinha promoções de carro, tinha promoção disso, tinha promoção daquilo. E eu olhava eles mostravam aqui, tem que ver a folha do papel, essa folha do papel tem um negócio lá que eu não me lembro o que era. E eu olhava aquelas coisas, eu só via assim uns riscos assim, né, uns riscos de cores, coloridos. Aí tu olhava aquelas formas que eram na verdade as letras, né? Mas eu não sabia o que era identificar aquelas letras. E eu não via nada de graça ali, né? Eu olhava aquilo e não via nada de graça ali. Aquilo não me chamava, não me despertava o interesse, não me despertava a atenção. Mas um detalhe que eu quero dizer para vocês, eu não me sentia deslocado. Eu não me sentia perdido nesse mundo. Eu não me sentia deslocado. Eu sentia-me que aquilo era inferior. Olha o relato que eu estou trazendo aqui para vocês. Um relato puro, verdadeiro. Um relato de vida. Um relato de vida. Um testemunhal vívido para vocês. Um testemunhal de minha passagem de vida. Da minha personalidade, de experienciação. Eu lembro-me que eu vi aquilo como um atraso. Falei assim, puxa, aqui não tem graça. Não vou dizer que eu dizia não tem graça nenhuma, mas eu, lembrando-me das sensações que eu tinha lá, eu não me despertava graça nenhuma. Né? Eu via assim, as coisas mal feitas, assim, as coisas inacabadas, as coisas mal conservadas, né?
Por mais que tu via luxo, organização, as formas não eram formas. Por que eu tinha esses sentimentos? Questiono-me ainda hoje o porquê desses sentimentos. Eu tenho mais ou menos umas bases de teorias. Porque quando a gente adentra na personalidade, a gente volta, a gente vem de mundos tão evoluídos, coisas tão elevadas, aqueles resquícios ficam impregnados em nós, que para nós desfazermos desses princípios, desfazermos de tudo isso, a gente tem que mergulhar nessa matéria tão pesada, esse mundo tão de formas tão grotescas, né? Tem que mergulhar aqui dentro, e aqui dentro tem que ser, aqui dentro tem que ser tudo mais difícil. Então vocês peguem esses conceitos, pega principalmente essa palavra que eu vou repetir para vocês agora. Eu não ligava o nome às formas. Olha o que é isso. Eu não ligava um nome que era atribuído às formas. Exemplo, carro, né? O carro. Olha o carro, olha lá um carro, eles diziam, né? Eu não via carro, eu não conseguia associar o nome que eles diziam àquela forma em movimento que passava. Olha aqui o exemplo, né? Olha o garfo aqui, pega essa faca, pega aquilo, não conseguia assimilar as formas, o nome aquelas formas. Por que a gente não consegue assimilar? Porque a gente vê que de forma arbitrária, de uma forma arbitrariamente falando, o nome, essa pronúncia de som que é falado, ela não tem uma ligação com a forma, não tem nada a ver com a forma. Tá entendendo? A forma que você vê, a forma que você está enxergando não tem nada a ver com o atributo do som, o atributo da palavra que é emitido pelo ser humano. É isso que está acontecendo. Só que nós estamos já tão mergulhados, nós já estamos aqui, né, com nossas idades tão mais avançadas. Isso traz-nos um mergulho dentro disso tudo, que faz que nós não percebamos mais isso. Que faz com que nós perdamos essa verdadeira essência. Que faz com que nós perdemos essa pureza. E a partir do momento que nós perdemos essa pureza, nós mergulhamos em Pactra, nós mergulhamos na matéria, a gente começa de novo, a gente começa a ter que tratar toda e qualquer forma com um nome. Só que a gente está tão impregnado isso na nossa mente, que a gente não se dá por conta que os nomes arbitrários que são ditos às formas não têm relacionamento real com as formas que nós estamos falando. Não tem relacionamento nenhum. Quem disse que madeira é madeira? A palavra madeira é um nome arbitrário criado para dizer que este algo aqui é madeira, né? Só que a gente agora está impregnado demais da nossa mente, mas para dizer que essa forma, para dizer que esse material aqui é madeira. Tanto que para você ver que há uma grande confusão mental, que há uma grande distorção mental, que existem as línguas. Existem inúmeras línguas. Então a forma de eu falar, as palavras que eu profiro para dizer madeira, para entender, que para dar o recado para a minha mente, para dar o recado para o meu corpo mental, que eu estou falando desse objeto aqui, dessa forma aqui, né? Para ver que lá no outro lado do mundo eles falam outra silabação, eles falam outro som, outras formas de palavras para dizer que é a mesma forma. Mas é outra língua, é outras palavras, é outras articulações de som. Então vocês comecem a perceber que as palavras proferidas, os sons que nós articulamos para falar das formas, não tem ligação com as formas. Está entendendo? Exemplo, foram nomes dados, foram nomes conferidos, foram coisas destinadas, né? Foram nomes dados para aquela forma, foram recebidos um batismo de alguma coisa, foram batizados, foram passados batismos. Né? Me veio uma palavra agora aqui na cabeça que eu estava tentando procurar, para vocês entenderem que até mesmo o nome é tão arbitrário, as formas, que muitas vezes o nome nasce de uma conjunção de duas palavras para poder definir uma palavra. A palavra, hoje nós falamos aqui no Brasil, né, petróleo. Olha, eu falei petróleo na tua imagem, você já sabe o que é petróleo, né, o petróleo.
Mas a palavra petróleo, ela é derivada de duas palavras distintas. Duas palavras distintas. Primeiramente, ela é formada, né? Ela vem derivada da palavra petroleum. Petroleum, né? Ela vem derivada dessas duas palavras, petroleum. Eu não me lembro se petroleum forma uma palavra em latim, que é derivada de duas palavras gregas. Se eu não me engano é isso, tá? Eu não tenho certeza do latim, mas eu sei que é formado de duas palavras gregas. Uma das palavras é petra e a outra palavra é oleum, né? Oleum. Petra e oleum. Significava o que então? Óleo de pedra. Olha, tá entendendo a palavra? Óleo de pedra. Aí ficou petra, que era pedra, e oleum. Então, juntando essas palavras ficou petroleum. Mas com o passar dos anos, e chegou aqui para nós no Brasil, virou petróleo. Agora eu digo para você, quando eu falo petróleo, vem na tua palavra que é um óleo saído de uma pedra, ou já vem a imagem do petróleo? Então você vê que é arbitrário. Você começa a ver que o som das palavras, você começa a ver que as palavras não têm ligação com as formas. Que tem essa conjunção, essa ligação é mental. Não tem nada a ver com o externo. Essa mancha de palavras para destinar as formas só está dentro da nossa mente. Para definir as formas, para mostrar as formas, para dizer que eu estou falando de tal forma, foi dado dessa maneira para a mente interpretar. Mas não tem nada a ver. As palavras não têm associativa com as suas formas. Claro que nós ficamos tão impregnados, o cérebro fica tão impregnado, né? O cérebro da gente com o passar dos anos, com esse mergulho na matéria que nós damos, né? Lembra que eu comentei agora da minha mocidade que eu não conseguia assimilar, não conseguia entender? Lembra que eu estou dizendo agora para vocês que a palavra dita sobre determinada forma não tem nada a ver com aquela forma. Só que isso agora está tão impregnado que isso virou rotina para nós. Então quando eu falo livro, vocês estão entendendo o que é isso aqui. Mas na forma real, isso aqui é um camalhaço de... olha o que é a forma real disso aqui. Tenta ver a forma real disso aqui. Automaticamente o cérebro tem que assimilar de alguma forma para dar o concreto. Ele forma algo concreto e esse forma concreto tem que ter um som para caracterizar isso. Tem que ter um som para preencher. É um dos requisitos de Pactre. Nós temos aqui os tátuas, 5 deles, que faz com que fazem com que ativem-se os 5 sentidos. Há uma intercomunicação entre eles. Mas não significa, irmãos, que o ferro é ferro. A forma ferro é apenas um batismo, é apenas um nome arbitrário, é apenas um nome dado arbitrariamente, algo dado por quem vive neste mundo, né? Vamos supor, é só um exemplo, não posso afirmar nem que sim nem que não, que a gente passe para outro mundo. Chegue lá em outro mundo, ferro. O que é isso, ferro? Ferro, isso aqui? Não é ferro aqui. Isso aí não é ferro, isso aí é outra coisa. E aí? Tá entendendo? Vamos supor que nós vamos lá para Marte. Chega lá em Marte, lá tem vida lá. E nós chegamos lá e encontramos água, né? Um rio de água lá. É só um exemplo, né? Olha que lindo esse rio de água. Será que para eles lá é água? O que está aquela substância que está passando lá, eles chamam do mesmo nome que nós? Se nem dentro do planeta Terra os nomes, há uma uniformidade de nomes para estabelecer as formas, então significa que os nomes, esse som, esses nomes é arbitrário ao conceito, né? Por que eu estou falando esse introdutório para vocês? Porque Savitarka é aquele em que o conhecimento baseado em palavras
carro, garfo, caminhão, moto, celular, e o conhecimento real da forma, com um conhecimento comum do que eu acho que é, baseado na minha percepção sensorial e raciocínio, estão em um estado de mistura. E a mente passa alternadamente de um para o outro. Então o que é importante nós vermos, nós entendermos, se os nomes são arbitrários, as formas, realmente isso não existe, então nós estamos vivendo numa confusão mental. Então nós estamos presos numa ilusão. É uma ilusão no qual nós, iludidos, nos encontramos. É uma ilusão no qual nós consigamos simplesmente nos acercar das coisas, né? Nos acercar das coisas dessa forma, mas é ilusão. Não é a realidade. A realidade subjaz, está escondida, está por trás de tudo isso. Então nós temos que nos desvencilhar desta ilusão, nós temos que nos desvencilhar, sair desses grilhões, destas amarras, para adentrar na realidade da forma. A realidade, a verdade escondida por trás da ilusão da mente. Aqui diz assim, ó, o conhecimento real. O que é o conhecimento real? É a verdade sobre aquela forma. Mas a verdade sobre aquela forma, ela está presente na nossa mente. A nossa mente é colorida por ela. Tu percebe que quando tu está olhando algo, né, as moléculas vibram, estão vibrando, a luminosidade, tudo está fazendo com que chegue um estímulo nos teus sentidos. Os teus sentidos estão sendo estimulados a receber uma informação. O teu cérebro, ele é, a mente é colorida, recebe uma coloração. O Purusha que está atrás identifica essa coloração. E a partir do momento começa raciocínio. Começa um raciocínio com Chitta que está contaminada. Chitta está, por assim dizer, né, entre aspas, contaminada com o conhecimento comum, conhecimento errôneo, que é uma ilusão. Baseado também com o conhecimento de palavras, que são coisas arbitrárias. Olha quantos travamentos, olha quantas barreiras mentais nós temos para definir de verdade o que é aquela forma. Nós atribuímos coisas àquela forma, nós atribuímos coisas a elas, né, que elas não existem a elas. Nós aumentamos o grau de ilusão. Uma das decomposições, um exemplo de decomposições de Samadhi, que tem mais aqui adiante do Sutras, e nós vamos estar olhando, ele mostra que Samadhi é você entender o substrato do que a forma é feita. Samadhi é você captar a essência do substrato, você vai começar a ver o substrato das coisas. Então significa que se uma mesa é de plástico, a forma dela é plástico, eu estou vendo uma mesa de plástico. Mas o que é o substrato? O substrato é a essência do plástico. O substrato é aquela essência. Né? Não é nem propriamente dito aquela forma que está ali, mas que naquele substrato, que é o que realmente interessa naquela forma, que é o que realmente me interessa naquele momento, está já todo o conhecimento. E que eu tendo acesso àquele substrato de uma mesa de plástico, eu vou ter acesso ao substrato do conhecimento de tudo que é plástico. Eu vou ser um mestre, um doctor, eu vou ser um doutor em plástico. Eu não sou mais afetado pela forma, mas sim pelo substrato das coisas. Né? É sair dessa ilusão do mundo das formas para adentrar no verdadeiro mundo real das coisas. É sair de dentro de Chitta, que está cheia de memórias, de sanskaras, de impressões, de vasanas, né? Sair de tudo de dentro disso e dizer assim, para esse mundo que eu quero ver, quero observar de verdade o que é. Tá? Eu acho que eu consegui passar um introdutório, eu acho que deu certo, para nós vermos e percebermos a ilusão que nós nos encontramos. Nós estamos nesse mundo de ilusão sem perceber. Nós estamos nesse mundo de formas, com essas situações arbitrárias, as formas, que não tem nada a ver com as formas,
mas nós estamos tão enraizados, nós estamos tão mergulhados nessa ilusão, nessa essência, nós estamos tão mergulhados nessa emulsão, nesse lodo, nesse charco, que nós nem percebemos isso. Simplesmente só nessa linha de raciocínio, se você parar e meditar, serenar tua mente e meditar, você vai ver. E observa, Vivekananda, ele apresenta tem uma exposição de uma palestra que foi traduzida em livro que ele deu, que ele fala que a pessoa, quando está meditando, deve observar a seguinte coisa: o som da forma, o som no lago da mente. Vivekananda diz isso. Ele fala assim que quando nós estamos em meditativo, você vai falar uma palavra mentalmente falando. Vou dar um exemplo aqui: festa, mentalmente. E você vai ver o que acontece dentro de Chitá, o pulsar de Chitá, quando essa palavra é dita. Dentro do lago, ele fala o lago de Chitá. Ele diz que a mente é um lago calmo, sereno, tranquilo. E quando o som entra, faz vibrar. Vibra. E quando vibra, apresenta uma imagem de uma forma. Ele falou que para observar isso, observa, decompõe isso, desmembra isso, ele diz. Desmembra isso, que você vai entender o que é, vai chegar ao Samadhi. Se você desmembrar o som da forma que está na tua mente, separá-los, não mais identificá-los, decompô-los, né? Separar uma coisa da outra e ver o que significa essas duas coisas separadas, você vai chegar a Samadhi. Então observa isso. Só nessa palavra aqui, ó, baseado somente em palavras que não tem significado nenhum arbitrário com as coisas que nos rodeiam, se não existe um real significado com as coisas, o tanto de ilusão que nós temos envolvido só ali. Agora você vai ver que o corpo traz um peso para que nós consigamos chegar a esse grau de... Isso aqui é só um raciocínio, nós não estamos envolvidos lá. O corpo traz um peso, todos os nossas emoções, nossos desejos, tudo isso serve para que nós vivamos com a mente assim e não conseguimos serenar a mente para separar essas coisas, diluí-las, decompô-la para cada lado. Por isso que a necessidade do caminho do yoga, para clarear de verdade a mente. Que pena que o nosso tempo acabou. Por hoje era só. Obrigado, irmãos. Até o próximo vídeo encontro.